Olá, boa tarde. A expectativa de vida do brasileiro aumentou em 25 anos nas últimas 5 décadas, segundo o IBGE. Em 1960, em média, se vivia até os 48 anos. Hoje, a expectativa é de que se viva até os 73. Diante das mudanças, a conta do pagamento das aposentadorias não fecha e é urgente uma adaptação das regras da Previdência. Essas mudanças são o tema do programa de hoje. Parlamentares, aposentados, empresários, governo e classes sindicais representando os trabalhadores estão em plena discussão e busca por um entendimento quanto aos fatores relacionados ao tempo de contribuição e à idade ideal para a aposentadoria, de forma a assegurar o direito do contribuinte e uma sustentabilidade da Previdência Social. Para discutir este tema, convidamos o professor de Direito da Facisa e procurador federal Antônio Marcos e o advogado Josinaldo Souto. Boa tarde, senhores. Sejam bem-vindos. Muito obrigado por terem aceito o nosso convite aqui ao programa Tema Jurídico do curso de Direito da Facisa. Antes de iniciarmos, vamos conferir uma matéria sobre o tema de hoje. Para muitas pessoas, a aposentadoria significa deixar aquela rotina exaustiva de trabalho. Para outras, um momento a mais para curtir a família, viajar e aproveitar melhor a vida. Esse momento é aguardado pela maioria dos brasileiros, que apesar disso, ainda desconhece as formas e critérios para ter direito ao benefício. Atualmente, as principais formas de aposentadoria estabelecidas pela Previdência Social são por idade, invalidez, por tempo de contribuição e especial. Tem direito à aposentadoria por idade todo trabalhador urbano que tenha 65 anos de idade no caso dos homens e 60 anos no caso das mulheres, desde que tenha no mínimo 15 anos de contribuição. Tem direito à aposentadoria por invalidez o trabalhador que por motivo de doença ou acidente for considerado incapacitado pela perícia médica da Previdência para trabalhar e tenha contribuído no mínimo 12 meses. Por tempo de contribuição, o homem deve comprovar pelo menos 35 anos de contribuição e a mulher 30 anos. Neste caso, não é exigida uma idade. Para ter direito à aposentadoria especial, o trabalhador, além de ser inscrito na Previdência, deverá comprovar, além do tempo de trabalho, a exposição efetiva a agentes físicos ou biológicos. A proposta do governo federal é mexer com o fator previdenciário, baseando-se em 2 modelos. No primeiro, a idade e o tempo de serviço das mulheres somaria 85 anos, já para os homens 95. Outra proposta seria uma aposentadoria baseada numa idade mínima, que seria de acordo com a expectativa de vida do país. Mas qual será a melhor proposta para o trabalhador brasileiro? Jonatas, chefe substituto de benefícios do INSS em Campina Grande, acredita que a alteração no fator previdenciário vai trazer ganhos para os trabalhadores. O trabalhador, ele que completa 35 anos, de toda forma vai ser atingido pelo fator previdenciário. Embora que ainda não seja talvez a ideal, mas já é um passo para nós vermos o fator previdenciário sendo abolido, né? Então, realmente, essa nova proposta, não sei se é a ideal, mas já traz uma significativa mudança para o trabalhador. Ok, vamos começar a nossa conversa. Professor Marcos, inicialmente, o Brasil fez uma opção de previdência onde a massa trabalhadora paga a aposentadoria dos inativos e divide a conta com o governo e os empresários. Com o aumento da expectativa de vida das pessoas, é inevitável mexer em alguma variável para poder fechar essa conta. Qual é a melhor peça a ser movimentada nesse xadrez? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos. Rodrigo, eu acredito que não há peça a ser mexida em relação ao custeio ou financiamento da Previdência Social hoje. Isso no meu ponto de vista. A Seguridade Social hoje é financiada pela sociedade, né, com participação do empregado, do empregador e do governo, através do Tesouro. E eu acho que as contribuições para a Previdência e a contribuição do Tesouro, eu acho que é suficiente, né, para manter a Previdência como ela é imaginada hoje no Brasil.
acredito que o que deve mudar, né, nesse jogo, como você falou, nessas peças, seria as regras atuais, tanto de aposentadoria como dos benefícios que são devidos aos segurados e beneficiários da Previdência Social. Agora, senhor Josinaldo, considerando o fator longevidade, por exemplo, uma pessoa que começou a trabalhar aos 20 anos, contribuiu por 30, se aposentou aos 50 e morreu aos 90, vai ter 40 anos de benefícios, 10 a mais do que contribuiu. Isso é uma realidade que tenderá a ser comum sem uma mudança nas regras da Previdência? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Isso é um fator que fatalmente vai acontecer por conta do aumento da expectativa de vida do brasileiro, né? Agora, na minha opinião, eu acredito que existem fatores, elementos que poderão incrementar esse tipo de situação sem mexer com a contribuição do segurado, né? Porque existe um princípio na Seguridade Social que é o princípio da diversidade do custeio, né? Não só as contribuições são implementadas pelos segurados, custeiam a Seguridade Social, que a Previdência está inclusa dentro da Seguridade Social. Mas poderá ser vislumbrada o aumento de receita de custeio por intermédio de outros parâmetros, de outras variáveis, com repasses da União e outras. Professor Marcos, a mudança valerá apenas para quem vai se aposentar daqui para frente? Rodrigo, é preciso esclarecer inicialmente que essas mudanças são propostas ainda, né? Não tem nenhuma lei ainda aprovada, são propostas. E essas mudanças basicamente são, primeiro, se acabar com o fator previdenciário, né? Que já foi discutida no Congresso, já foi abolida, esse fator previdenciário já foi abolido no Congresso, mas foi vetado pelo presidente Lula. E continua a discussão se extingue ou não esse fator previdenciário. Ao extinguir o fator previdenciário, o governo está propondo, né, um substitutivo, né, desse fator previdenciário, que vem a ser um fator que é utilizado no cálculo da aposentadoria por tempo de contribuição. É necessário esclarecer isso, e a aposentadoria por idade, só que na aposentadoria por idade a inclusão do fator previdenciário é opcional, né, e na aposentadoria por tempo de contribuição é obrigatória a inclusão do fator previdenciário, o que diminui, né, geralmente diminui o valor da renda mensal da aposentadoria. Então, eu acho que esse fator previdenciário ele deve realmente ser enterrado e sepultado, né? Agora, em relação à proposta, as duas propostas, né, que vêm a substituir esse fator previdenciário, eu entendo que um é pertinente, de fato, a substituição do fator previdenciário, que é o fator 85-95, significa, né, a soma do tempo de contribuição e da idade para a mulher deve se dar com 85, ou seja, 35 anos de tempo de contribuição com 50 de idade, né? Então a mulher poderia se aposentar, porque teria esse fator 85, ou o homem 95. Agora, essa aposentadoria mínima, né, essa idade mínima para a aposentadoria já é uma outra discussão, né, que eu entendo que foge um pouco à discussão da substituição do fator previdenciário. No que está sendo pensado, no projeto que foi apresentado, enfim, haverá regras de transição para quem já se aposentou? De fato, no que se refere à idade mínima para se aposentar, haveria e tem que se respeitar, né? Isso é previsto na própria Constituição, se respeitar o direito dos trabalhadores que já têm ou expectativa de direito ou direito adquirido, né? Então, qualquer mudança não pode, evidentemente, violar direitos já adquiridos, né? E até segurados que estejam nas vias de se aposentar, por exemplo, né, não podem sofrer o impacto absoluto dessas mudanças que poderão surgir depois dessas discussões que estão no Congresso Nacional. Agora, senhor Josinaldo, nesse contexto, né? Então, quem estiver prestes a fazer essa passagem para o campo dos inativos, é melhor esperar. Dependendo do caso, né? Se o segurado estiver próximo de atingir os 60 anos de idade, se mulher, 65 homem, certo? Já que a aposentadoria por tempo de contribuição
incide o fator previdenciário, que a idade é uma das variáveis, certo? Seria interessante ele esperar, por quê? Porque o fator previdenciário próximo a essas idades, 60 para mulher e 65 para homem, ele tende a não influenciar no quantitativo do benefício a ser recebido. Em cálculos financeiros, quanto a gente poderia apontar aí? Ela ganha tanto e ela ganha no trabalho, no salário normal dela tanto e no benefício vai receber tanto. Por exemplo, ela ganha R$2.000 por mês. Isso vai ter uma certa influência baseado no fator previdenciário. Com certeza, ela não vai receber esses R$2.000, certo? Porque o salário-benefício é calculado baseado nas 80% maiores contribuições do período laboral dela, né? Então, o fator previdenciário, ela atingindo os 30 anos de contribuição, ela vai ter a incidência desse fator, certo? O benefício dela vai sofrer a influência desse percentual da vida laboral dela enquanto segurada, certo? E com toda certeza ela vai ganhar menos do que esses R$2.000 que ela percebe hoje a título de remuneração. Mas ela vai chegar a ganhar, Dr. Marcos, 50% a menos? Rodrigo, de fato eu tenho um exemplo de no caso não foi mulher, foi um pai, né, de uma aluna minha aqui da Facisa, que ele tinha 35 anos de tempo de contribuição, tinha 55 anos de idade apenas, não poderia se aposentar por idade, porque a idade mínima exigida é 65 anos, mas poderia se aposentar por tempo de contribuição. No cálculo da renda mensal da aposentadoria por tempo de contribuição, evidentemente com a regra atual incidindo no fator previdenciário, a aposentadoria dele, ele contribuía com 3.900, que o limite hoje da Previdência, o teto é 3.916,20 ele contribuía em torno de 3.900. A média dos salários dele, que é o chamado salário de benefício, estava em torno de R$3.000, né? E a renda mensal da aposentadoria por tempo de contribuição dele, com incidência do fator previdenciário, ficou em R$1.800. Ele perdeu 40%, né? E aí ele teria a opção, ou espera, né, para ver se acaba de fato o fator previdenciário, né? E se a regra do jogo vai mudar, ou poderia se aposentar, já que ele estava preenchendo os requisitos mínimos da aposentadoria por tempo de contribuição. E aí ele disse, é melhor um passarinho na mão do que 10 voando. E resolveu de fato se aposentar com esse R$1.800. Por que acontece isso, Rodrigo, Josinaldo, no Brasil? Porque a maioria dos aposentados por tempo de contribuição continuam trabalhando. E o que acontece, por exemplo, com as aposentadorias acima do salário mínimo com base no fator 85-95? Com relação à aposentadoria por tempo de contribuição, e pegando aquele exemplo que eu falei anteriormente, é de que um segurado que recebia um salário de R$3.900, perto do teto da Previdência, que é R$3.916,20, esse segurado, ao calcular a renda mensal para calcular a renda mensal da aposentadoria dele, se calcula pela média, né, dos 80% dos últimos salários, dos maiores salários de contribuição desse aposentado, desse segurado, e no caso desse exemplo que eu disse, essa média foi de R$3.000, certo? Ou seja, se ele fosse se aposentar com 100%, uma aposentadoria por idade, por exemplo, né, que não poderia incidir o fator previdenciário, ele iria se aposentar com R$3.000, ganhava 3.900 e ia se aposentar com 3.000, tá? Com a incidência do fator previdenciário ainda vigente, né, a aposentadoria dele, a aposentadoria por tempo de contribuição, ficou em R$1.800, ou seja, reduziu 40%, com a incidência do fator previdenciário. Com a nova regra, né, como ele tinha 35 anos de tempo de contribuição e 55 anos de idade, somando 55 com 35, 90. Né, como a regra é 95 para o homem, né, essa soma tem que dar 95, ele teria que trabalhar mais 5 anos para poder ter a aposentadoria dele, não igual ao último salário de 3.900, mas uma aposentadoria de R$3.000, certo? Mas ele teria que trabalhar mais 5 anos
contribuir para a Previdência por mais 5 anos para ter essa aposentadoria igual à média dos salários de contribuição dele durante esse período contributivo. Vale ressaltar que isso ainda são projetos que estão sendo apresentados, não tem nada certo ainda, não é isso, professor? A gente vai fazer o intervalo agora e na volta a gente fala sobre aposentadoria privada.